Oi, meu nome é Isaac e o episódio de hoje é Biosistemas. Você sabe o que são plantas macrófitas? Plantas macrófitas são plantas aquáticas. Macro quer dizer grande. Fita quer dizer planta. São plantas grandes, macrófitas. São vegetais que habitam desde brejos até ambientes totalmente submersos. Isto é, debaixo da água. Essas plantas macrófitas são plantas aquáticas, são plantas que vivem na água. Os micro-organismos fotossintetizantes são os que quer dizer o quê? Planta, né? Plâncton. São micro-organismos que fazem um processo de fotossíntese, ou seja, são micro-organismos fotossintetizantes. As plantas macrófitas e a vegetação às margens. No caso aqui, quando eu falo macrófitas, são organismos grandes. Quando eu falo fitoplâncton, são organismos pequenos. Tanto as macrófitas como as fitoplânctons fazem o processo de fotossíntese. Todos os dois são fotossintetizantes. Podem ser encontrados na água, debaixo d'água ou às margens do rio. A comunidade ela é formada por todas as populações que habitam um ecossistema, ou seja, habitam uma área específica, ao mesmo tempo e interagem uma com as outras e com o ambiente. O que é isso que eu acabei de ler para vocês? É a definição de comunidade. Se eu chegar para você e perguntar de que é formado a comunidade, aí você pega e responde. É formado por populações. E essas populações? Elas estão aonde? Elas estão habitando um ecossistema, um determinado ecossistema. Ou seja, uma área específica, ao mesmo tempo, e interagem umas com as outras e com o ambiente. Ou seja, essa interação entre os seres vivos. E para o ser vivo sobreviver, tem que interagir com aquilo que está no ambiente, que seria a água, o ar, o sol. Exemplo. Também é conhecida como biocenose. Bio quer dizer o quê? Vida. Quando eu falar de comunidade, você lembra que é um conjunto de populações. Mas se na prova tiver biocenose, biocenose é o outro nome que eu dou para comunidade. Na prova do Enem ou do vestibular, se vier biocenose, ele está falando de quê? De comunidade. Bio quer dizer vida, quer dizer o quê? Que é um componente biótico, é um componente que leva em consideração os seres vivos que estão inseridos em um ecossistema. Então, quem seria a biocenose nessa imagem aqui? Seriam todos os seres vivos que você consegue enxergar. Seriam os peixes, seria a vegetação, seria a tartaruga, seria a água-viva, o polvo, tudo que tem vida aqui faz parte da biocenose. No ecossistema representado, a comunidade é composta por diferentes populações de peixes, de mamíferos, répteis, entre outros. Então, aqui, quem são os répteis? Os jacarés. Aqui dentro d'água tem a presença de quem? Dos peixes. Aqui do lado eu tenho a presença de quem? Da tartaruga. Os organismos é cada indivíduo que compõe uma população, sendo a unidade fundamental da ecologia. Se eu perguntasse para você qual é a unidade fundamental do ser vivo, aí você diria a célula, certo? A unidade fundamental. Agora, se eu perguntar para você qual é a unidade fundamental da ecologia, a unidade fundamental são os seres vivos, ou seja, os organismos que fazem parte de uma população. Os organismos se juntam para formar a população. Por exemplo, os homens e as mulheres se juntam para formar a população humana. Eles são responsáveis por transformar a energia e processar materiais, modificando as condições do ambiente e os recursos disponíveis. Então, o jacaré aqui se alimenta do peixe, da tartaruga, o peixe se alimenta das algas. Dessa interação haverá a transformação de uma energia em outra. A energia das algas vão servir de alimento
para os peixes, a energia do peixe vai servir de alimento para o jacaré, a energia da tartaruga que se alimentou vai servir de alimento. Ele vai transferir essa energia para o jacaré quando servir de alimento. E tudo isso interagindo vai fazer uma modificação do ambiente. Se a população de jacaré crescer muito, vai comer mais peixes, a população de peixe vai reduzir, causando assim um impacto ambiental, por exemplo. Assim, os organismos que compõem uma população contribuem para os fluxos de energia e para o ciclo de elementos na natureza. Vamos aqui para uma cadeia alimentar. Aqui eu tenho um capim. O capim é exemplo de produtor, é o início da cadeia alimentar. Quem se alimenta do capim? Os seres vivos conhecidos como herbívoros. Quem são os herbívoros aqui? Eu tenho dois exemplos. Eu tenho a anta e tenho o boi. A anta e o boi são exemplos de consumidores primários. Por quê? Porque eles se alimentam de produtores. Quem é que se alimenta do boi? O homem. Quem é que se alimenta da anta? O jacaré. Então, o jacaré, se alimentando da anta, passa a ser um consumidor secundário. O homem, se alimentando do boi, passa a ser um consumidor também secundário. No final, a planta morre, a anta morre, o boi morre, o jacaré morre, o homem também vai morrer um dia. Eles vão servir de alimento para quem? Para as bactérias e para os fungos, que estão no final da cadeia alimentar. Quem são eles? São os decompositores. Vão fazer uma faxina, uma limpeza do ambiente. No Rio Negro, cada animal, planta, fungo, bactéria e outro ser vivo representa um organismo desses ecossistemas aquáticos. Então aqui eu tenho a presença da planta, a Vitória Régia. Eu tenho a presença aqui, não é do golfinho, é da família do golfinho, é o boto. Eu tenho a presença de um organismo que eu não consigo enxergar, que são as bactérias, são micro-organismos. E eu também tenho a presença de fungos, eu tenho a presença de outros seres vivos vegetais. E tudo isso está inserido exatamente aonde? No Rio Negro. É um exemplo de ecossistema. E por que ele é negro? Porque quando você olha para a água e compara com essa coloração aqui do lado, é uma água mais escura. Aqui desse lado eu tenho o chamado Rio Negro, e desse outro lado, a água mais clara é chamado de Rio Solimões. Aqui é o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. E as águas aqui elas não se misturam, porque apresentam características diferentes. A população é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma área específica em determinado tempo, interagindo um com os outros e com o ambiente. Então, qual é a população que eu estou levando em consideração aqui nessa imagem? Peixe. E peixes da mesma espécie. Você observa que não tem características diferentes, são peixes semelhantes. É como se fosse Ctrl+C, Ctrl+V, cópia da cópia. Os organismos que compõem uma população se assemelham uns aos outros quanto à aparência, ao comportamento, à composição genética, ao habitat, geralmente compartilhando o mesmo nicho ecológico. Então, esses peixes aqui são encontrados em que região? Esses são exemplos de peixes encontrados no Rio Negro. Nicho ecológico, ou seja, se alimentam do mesmo alimento encontrados no Rio Negro. Em um ecossistema, cada população apresenta uma faixa ideal de componentes, esses componentes que não têm vida, componentes abióticos, na qual se desenvolvem e reproduzem mais intensamente. Então, esses peixes aqui que são encontrados, acabei de escrever, no Rio Negro, o rio é negro por quê? Porque é um rio mais escuro. Por ele ser um rio mais escuro, ele é um rio que apresenta características diferentes do rio Solimões. Então, o peixe que se encontra aqui é um peixe diferente encontrado nos Solimões, porque as características encontradas da água dos Solimões são características diferentes da água encontrada no Rio Negro, porque eles são de nichos diferentes, de habitats diferentes. No ecossistema Rio Negro, existem diferentes populações, ou seja, diferentes grupos de espécies. Eu tenho diferentes tipos de vegetais, eu tenho diferentes tipos de boto, eu tenho diferentes tipos de algas, tudo dentro do Rio Negro. Um dia sem estudar é um dia a mais entre você e seu objetivo. Então, eu não estou dizendo para você não descansar. É necessário descanso para você se recuperar, para obter energia. Mas se você conseguir se dedicar um pouquinho mais, quando eu digo se dedicar um pouquinho mais, é abrir mão de certas mordomias.
certas vantagens de pessoas. Aquelas pessoas que não abrem mão do final de semana, aquelas pessoas que não abrem mão de um feriado, aquelas pessoas que não abrem mão de estar dormindo, elas vão ter que se contentar com aquilo que a vida oferece. A pessoa que estuda no feriado, que estuda nos imprensados, que de vez de estar dormindo, está se dedicando um pouquinho mais para estudar, mas cedo ou mais tarde elas serão recompensadas. E todo o esforço, pode ter certeza, escreva o que eu estou falando. Todo o esforço que você fez durante esse período vai ser recompensado mais tarde. Você vai ter uma vida melhor, você vai poder escolher um alimento, você não vai comprar aquilo que dá, vai comprar aquilo que pode, você vai poder viajar, você vai poder comprar suas coisas, vai poder ter seu carro, ter sua casa, constituir família, dar um pouco mais de dignidade para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Invista na educação, certo? Se esforce, que logo logo você vai obter os resultados. Mais cedo ou mais tarde. Vai dar tudo certo. Tchau, até a próxima aula.